Existe um tipo de perigo que não corre, não grita e não ameaça. Ele observa. Enquanto você conversa, ri, confia, ele mede. Enquanto você acredita estar escolhendo, alguém já escolheu você. Psicopatas não atacam ao acaso. Eles selecionam. E fazem isso muito antes do primeiro contato. Muito antes do primeiro toque. Muito antes de qualquer sinal visível de risco. Talvez o mais perturbador seja isto. A vítima quase nunca percebe o momento em que deixa eu de ser apenas mais uma pessoa e passa a ser um alvo. Não há aviso. Não há sensação clara de ameaça. Pelo contrário, o processo costuma vir disfarçado de normalidade, interesse, atenção e até cuidado. Se você já sentiu que alguém parecia normal demais, talvez este vídeo ajude a entender o porquê. A mente psicopática não funciona como a maioria imagina. Não é caótica, impulsiva ou descontrolada. Ela é fria, observadora e silenciosamente estratégica. Psicopatas estudam. Pessoas como quem estuda padrões. Eles não veem indivíduos, veem comportamentos. Não sentem empatia, mas entendem perfeitamente como ela funciona nos outros. E é exatamente aí que começa a escolha. Enquanto pessoas comuns se conectam por emoção, afinidade ou acaso, o psicopata se conecta por utilidade. Ele observa quem fala demais, quem se explica demais, quem pede desculpas sem ter culpa. Observa quem demonstra solidão, necessidade de aprovação ou medo de desagradar. Nada disso é julgado. Tudo é registrado. O mais inquietante é que muitos desses sinais são socialmente valorizados. Ser educado, ser gentil, ser acessível, ser compreensivo. Características vistas como virtudes podem, sob o olhar errado, se transformar em convites silenciosos. Convites que não foram feitos conscientemente, mas que ainda assim são percebidos. A escolha da vítima não acontece em um único instante. Ela é construída em camadas. Pequenos testes, pequenas invasões, pequenas concessões que passam despercebidas. Um limite ignorado aqui, um desconforto racionalizado ali. Até que, pouco a pouco, o terreno está preparado. Neste vídeo, você vai entender como psicopatas identificam vulnerabilidades sem que a pessoa perceba, como eles leem sinais que muitos ignoram, e por que, na maioria das vezes, o perigo não parece perigo, parece alguém comum, talvez agradável, talvez confiável. A pergunta que fica não é se eles estão por aí. Eles estão. A pergunta real é outra. O que em você está sendo visto agora, sem que você perceba? E talvez seja por isso que este tema incomoda tanto. Porque ele não fala de monstros distantes, mas de interações comuns. Conversas simples, gestos triviais, olhares que passam despercebidos. O psicopata não precisa de força imediata. Precisa de tempo, observação e permissões silenciosas. Ele espera, ele analisa, ele confirma. E quando age, a vítima muitas vezes ainda acredita estar no controle da situação, sem perceber que a decisão já foi tomada muito antes. É nesse silêncio que o perigo se esconde, confortável, invisível, paciente, contando com a previsibilidade humana para não ser questionado. Este é apenas o começo de uma lógica que raramente termina bem para quem é escolhido. E nunca é por acaso. Psicopatas não procuram caos, procuram previsibilidade. O olhar do predador social é treinado para detectar padrões estáveis em ambientes comuns, trabalho, escola, vizinhança, redes sociais. Eles observam em silêncio, como etólogos humanos, anotando mentalmente rotinas, horários, humores, fragilidades. Quanto mais previsível alguém é, mais fácil se torna antecipar reações, testar limites e conduzir decisões sem levantar suspeitas. Esse olhar não busca beleza, força ou status. Busca a resposta. Quem responde rápido, demais. Quem se explica quando não foi acusado. Quem ri para evitar conflito. Cada microcomportamento revela o mapa interno da pessoa. O psicopata não sente empatia, mas compreende seus mecanismos com precisão clínica. Ele sabe quando uma frase vai gerar culpa, quando um elogio vai abrir espaço,
quando o silêncio vai provocar ansiedade. A seleção começa com observação passiva. Não há contato imediato. Primeiro vem a coleta. O predador avalia como você reage a pequenas frustrações, como lida com autoridade, como tolera ambiguidade. Pessoas que odeiam tensão costumam ceder cedo. Pessoas que confundem gentileza com obrigação tendem a ir além do próprio limite. Nada disso é moral, é funcional. Depois surgem testes discretos, um pedido mínimo fora de hora, um comentário levemente invasivo, um atraso sem aviso. O objetivo não é obter algo grande, mas medir elasticidade. Se a pessoa racionaliza o desconforto, o predador registra. Aqui há margem. Se a pessoa confronta com clareza, o predador recua. Não por respeito, mas por cálculo. O olhar do predador social também mede isolamento. Quem tem poucas âncoras emocionais é mais fácil de mover. Quem não será procurado se faltar. Quem não gera alarme quando muda o padrão. Por isso, a escolha raramente é aleatória. Ela favorece quem passa despercebido, quem não ocupa espaço, quem se adapta demais para pertencer. Há ainda a leitura de narrativa pessoal. Psicopatas escutam histórias como ferramentas. Traumas antigos, perdas recentes, conflitos familiares viram chaves. Não para consolar, mas para prever. Eles aprendem quais temas ativam medo, lealdade ou gratidão. E usam isso para criar a ilusão de sintonia. A vítima sente compreensão, o predador sente vantagem. Em ambientes profissionais, o olhar se fixa em quem assume responsabilidades extras sem reconhecimento. Em relações afetivas, em quem acelera a intimidade para evitar abandono. Em amizades, em quem confunde disponibilidade com valor. O predador não cria essas tendências, ele as identifica e as amplifica. Importante. O psicopata não se revela nesse estágio. Ele parece neutro, às vezes tímido, às vezes prestativo. A máscara é econômica. Excesso chama a atenção. Normalidade protege. O objetivo é passar pelo radar emocional sem disparar alarmes internos. Quando a vítima descreve o primeiro contato, costuma dizer: não havia nada de errado. O olhar do predador social é, acima de tudo, paciente. Ele espera o momento em que o contexto ajuda, uma crise, uma mudança, uma carência. A decisão final não depende de impulso, mas de confirmação. Quando todos os testes indicam acesso, o contato se intensifica. Para a vítima, parece coincidência. Para o predador, é timing. Se isso soa frio, é porque é. A escolha não carrega ódio nem raiva. Carrega eficiência. E talvez a pergunta mais desconfortável seja esta: quais padrões seus olhos revelam agora para alguém que observa em silêncio? Há um detalhe frequentemente ignorado. O predador social aprende com erros. Quando um limite é imposto, ele ajusta a rota, troca o papel, muda o ritmo. Pode desaparecer por um tempo para reduzir vigilância, pode reaparecer oferecendo ajuda, pode criar um terceiro cenário onde a escolha parece da vítima. Essa flexibilidade não é empatia, é adaptação. Instrumental. O objetivo permanece o mesmo. Por isso, a observação inclui o ambiente ao redor. Quem valida você? Quem questiona? Quem percebe mudanças? Psicopatas preferem contextos onde alertas são minimizados, onde conflitos são evitados em nome da harmonia. Eles prosperam onde a dúvida é desencorajada e a aparência vale mais que a clareza. O silêncio coletivo é um aliado poderoso. Também há a leitura de linguagem corporal. Posturas fechadas indicam medo de confronto. Sorrisos automáticos indicam submissão social. Pausas longas antes de discordar indicam aversão à rejeição. Nada disso condena ninguém. Mas, somado, constrói um perfil de acesso. O predador não precisa estar certo sempre. Precisa estar certo o suficiente. Quando o contato avança, a vítima sente alívio, não ameaça. Alívio por ser vista, por ser incluída, por ser escolhida. Esse alívio mascara o risco. A mente humana busca coerência e recompensa sinais de aceitação. O predador explora essa busca com precisão. No fim, a escolha não é sobre quem você é,
mas sobre o quanto você permite ser conduzido sem perceber. E isso leva à pergunta que deveria ecoar agora. Quais permissões silenciosas você concedeu hoje? Se alguém observasse seus hábitos, reações e silêncios, o que concluiria agora sobre sua previsibilidade, seus limites reais e sua disposição em ceder quando pressionado em contextos comuns do cotidiano humano? A maior vulnerabilidade raramente é visível. Ela não está no corpo, na força física ou na aparência. Está nos hábitos emocionais. Psicopatas não procuram pessoas fracas. Procuram pessoas previsíveis sob pressão. E essa previsibilidade nasce de padrões internos que, para quem os vive, parecem apenas traços de personalidade. Vulnerabilidade invisível é aquilo que você faz automaticamente quando se sente ameaçado, rejeitado ou desconfortável. Alguns se explicam demais. Outros se calam. Alguns tentam agradar. Outros tentam provar valor. O predador observa essas respostas como indicadores de acesso. Não há julgamento moral. Há leitura funcional. Um dos sinais mais comuns é a dificuldade em sustentar o não. Pessoas que dizem sim para evitar conflito costumam carregar uma narrativa interna de responsabilidade excessiva. Sentem-se culpadas quando frustram expectativas, mesmo que não tenham criado essas expectativas. Para o psicopata, isso é um convite silencioso. Haverá concessões. Outra vulnerabilidade frequente é a empatia sem fronteiras. Entender o outro é uma virtude, mas quando vira justificativa para tolerar invasões, ela se transforma em risco. Psicopatas contam com a tendência humana de explicar comportamentos alheios com boas intenções. Ele não quis dizer isso. Ela está passando por uma fase difícil. Cada explicação estende a margem. Há também a carência de validação. Pessoas que não se sentem vistas buscam sinais de reconhecimento. Um elogio certeiro, uma escuta atenta, um interesse repentino podem criar uma sensação de conexão intensa. O predador aprende rapidamente quais palavras ativam pertencimento. E quando a validação vira moeda, o controle se estabelece. A vulnerabilidade invisível inclui o medo de abandono. Quem acelera intimidade para não perder. Quem tolera desconforto para manter proximidade. Quem confunde intensidade com vínculo. Psicopatas sabem que o medo de ficar sozinho empurra decisões que a lucidez não empurraria. Eles não criam o medo. Eles o utilizam. Outro ponto é a baixa tolerância à ambiguidade. Pessoas que precisam resolver tensões rapidamente tendem a ceder para restaurar equilíbrio. Um silêncio estratégico, um afastamento calculado, um gesto de desaprovação são suficientes para gerar ansiedade. A vítima corre para consertar algo que não entende. O predador observa a corrida. No cotidiano, essas vulnerabilidades se manifestam em detalhes. Responder mensagens imediatamente mesmo cansado. Justificar atrasos que não precisam de justificativa. Pedir desculpas por ocupar espaço. Ajustar preferências para evitar discordância. Cada microajuste revela o custo que a pessoa está disposta a pagar para manter a harmonia. Importante. Nada disso define caráter. Define condicionamento. Muitos aprendem cedo que agradar é sobreviver, que discordar é perigoso, que impor limites gera rejeição. Esses aprendizados funcionam em muitos contextos sociais. O problema surge quando alguém os explora deliberadamente. Psicopatas testam essas vulnerabilidades com precisão. Primeiro, criam situações pequenas e ambíguas. Depois, observam a resposta. Se a pessoa se culpa, avança-se. Se a pessoa se explica, aprofunda-se. Se a pessoa confronta com clareza, muda-se o alvo. A escolha é adaptativa. Há também a vulnerabilidade da narrativa salvadora. Pessoas que sentem necessidade de resgatar, de ajudar, de consertar. O predador oferece um problema, uma história incompleta, uma fragilidade encenada. A vítima investe energia emocional. E investimento gera compromisso. Compromisso gera lealdade. Lealdade gera acesso. A invisibilidade está no fato de que essas respostas são vistas como qualidades. Ser disponível, compreensivo, paciente. Em ambientes que valorizam desempenho emocional,
Esses traços são recompensados. O predador apenas antecipa o ganho e privatiza o benefício. Outro elemento é a dificuldade em confiar na própria percepção. Quando alguém percebe um desconforto, mas o desqualifica, estou exagerando, sou sensível demais. Cria-se uma brecha. Psicopatas reforçam essa autonegação com sutileza. Não precisam negar a realidade. Basta semear dúvida suficiente. A vulnerabilidade invisível também se alimenta do contexto. Transições de vida, luto, mudanças de trabalho, isolamento social. Em momentos assim, os limites ficam difusos. O predador observa o timing. Não pressa. Espera a abertura. Talvez o mais perturbador seja perceber que ninguém está imune. Todos temos pontos sensíveis. A diferença não está em não tê-los, mas em reconhecê-los. Psicopatas contam com a inconsciência desses pontos. Quando a vítima nomeia seus padrões, o acesso diminui. Por isso, a pergunta não é "sou vulnerável?". A pergunta é: em quais situações cedo sem perceber? O que você faz quando se sente pressionado a agradar? Como reage quando alguém cruza um limite pequeno? Você ajusta o comportamento para evitar tensão? Você silencia o desconforto para manter paz? A escolha da vítima avança quando essas respostas se repetem. Quando a previsibilidade se confirma. Quando a pessoa, sem perceber, mostra que prefere se adaptar a confrontar. E é nesse ponto que a vulnerabilidade deixa de ser invisível para quem observa com intenção. E talvez a questão mais desconfortável seja esta: quais dessas respostas você aprendeu a chamar de personalidade, quando na verdade são estratégias de sobrevivência que alguém pode estar lendo agora, com atenção fria, paciente e calculada, esperando apenas o próximo momento oportuno para avançar sem ser percebido? A confiança é a porta mais silenciosa que existe. Não faz barulho quando se abre. Psicopatas sabem disso. Eles não arrombam limites. Eles pedem passagem com um sorriso calmo. A máscara da confiança não é construída com mentiras grandiosas, mas com pequenas coerências. Pontualidade, educação, atenção seletiva. Tudo parece certo demais para ser questionado. O processo começa com alinhamento. O predador espelha gostos, opiniões e ritmos, não para criar vínculo genuíno, mas para reduzir fricção. Quando duas pessoas parecem concordar demais, a mente relaxa. O cérebro humano associa familiaridade à segurança. É nesse relaxamento que a vigilância cai. A confiança cresce quando o outro parece previsível. Psicopatas oferecem previsibilidade no início. Respostas consistentes, humor estável, presença constante. Isso cria a sensação de base segura. A vítima sente que sabe com quem está lidando. Essa sensação é o objetivo. Em seguida vêm as microinvasões. Não são agressivas, são sutis. Um comentário pessoal cedo demais. Um pedido fora de contexto. Um toque de intimidade não solicitado. Cada invasão é um teste. Se a vítima ignora o desconforto, a máscara se ajusta e avança. Se questiona, o predador recua e reformula. A confiança não quebra, ela se reconfigura. Psicopatas entendem que limites são sociais antes de serem pessoais. Eles observam como você reage quando alguém cruza uma linha em público. Se você ri para não constranger, se minimiza para manter clima leve, se engole o incômodo. Esses momentos revelam muito mais do que discursos sobre valores. A máscara da confiança também se apoia em confidências estratégicas. O predador compartilha algo aparentemente vulnerável. Não é confissão real, é isca. Ao revelar uma fraqueza, ele convida a vítima a fazer o mesmo. A troca cria a ilusão de intimidade mútua, mas a assimetria permanece. Ele coleta, a vítima expõe. Com o tempo, a confiança vira crédito. O predador passa a gastar esse crédito em pequenas concessões. A vítima justifica. Ele nunca faria isso. Ela já me ajudou tanto. Histórico positivo é usado para neutralizar sinais presentes. A mente prefere preservar a narrativa do que revisar a realidade. Se algo aqui começou a fazer sentido para você, permaneça até o fim. O que vem a seguir pode mudar sua forma de observar as pessoas.
Outro elemento crucial é a normalização do desconforto. Psicopatas introduzem tensão em doses homeopáticas. Um dia frio, outro caloroso. Um elogio, depois distância. Essa oscilação mantém a vítima ocupada tentando decifrar o comportamento. A energia vai para o ajuste, não para a avaliação. A máscara da confiança também se beneficia da reputação. O predador constrói uma imagem social aceitável. Colegas, amigos, referências. Não para ser amado, mas para ser acreditado. Quando a vítima duvida, o contexto responde. Ele é assim mesmo. Ela sempre foi confiável. O isolamento da percepção individual aumenta. Há ainda o uso do tempo. Psicopatas não apressam quando não precisam. Eles sabem esperar. A confiança madura lentamente, como algo orgânico. Quando o vínculo parece sólido, a vítima baixa a guarda de vez. É nesse ponto que os pedidos ficam maiores, as invasões mais claras, as consequências mais custosas. Importante notar: a vítima não é ingênua. Ela está respondendo a sinais sociais normais. A confiança é um atalho adaptativo. Sem ela, relações não existiriam. O predador apenas explora esse atalho com intenção. Quando confrontado, o psicopata ativa a máscara máxima. Inversão de culpa, vitimização sutil, racionalizações elegantes. A vítima se vê explicando por que se sentiu mal. A confiança, então, vira armadilha cognitiva. Questionar dói mais do que aceitar. A máscara da confiança cai raramente de uma vez. Ela racha. Pequenos ruídos, incoerências, sensações difíceis de nomear. Muitas vítimas relatam algo errado no ar. O problema é que foram treinadas a duvidar disso, a confiar mais na imagem do que no próprio corpo. O ciclo se mantém porque a confiança foi construída como identidade. Somos assim. Romper exige admitir que a leitura inicial falhou. O cérebro resiste. O predador conta com essa resistência. No fim, a máscara da confiança não é sobre enganar o outro. É sobre convidar o outro a se enganar. A pergunta que fica é simples e desconfortável. Quando você confia, em quais sinais se baseia? E quais sinais você ignora para manter a história intacta? Porque, uma vez estabelecida, a confiança não protege automaticamente. Ela expõe. E quem aprende a usá-la como ferramenta, entende que o maior acesso não vem da força, mas da permissão contínua, oferecida sem perceber, todos os dias. Depois que a confiança é estabelecida, algo muda de natureza. A relação deixa de ser apenas interação e se transforma em jogo. Um jogo silencioso, sem regras declaradas, onde apenas um dos lados sabe que está jogando. O psicopata não precisa vencer rapidamente. Ele precisa controlar o ritmo. E o controle começa quando a vítima passa a reagir mais do que agir. Nesse estágio, o predador introduz a oscilação emocional. Presença intensa seguida de afastamento súbito. Atenção total alternada com indiferença fria. O cérebro humano responde a esse padrão com confusão e busca de sentido. A vítima tenta recuperar o estado inicial, acreditando que fez algo errado. O foco se desloca do comportamento do outro para a própria conduta. Esse mecanismo é conhecido como reforço intermitente. Recompensas imprevisíveis criam vínculos mais fortes do que recompensas constantes. Psicopatas usam isso intuitivamente. Um elogio raro passa a valer mais. Um gesto mínimo vira prova de valor. A vítima investe cada vez mais para obter migalhas emocionais que antes vinham sem custo. O jogo psicológico também envolve redefinição de realidade. Pequenas distorções. Comentários que contradizem experiências anteriores. O predador não nega frontalmente. Ele sugere outra interpretação. Você entendeu errado. Eu nunca disse isso. Você está sensível hoje. Com o tempo, a vítima passa a duvidar da própria percepção. A confiança interna se desloca para fora. A ausência de culpa é central aqui. Enquanto a vítima sofre, o psicopata observa. Não há remorso. Há ajuste de estratégia. Se algo gera resistência, ele muda o tom. Se algo gera submissão, ele repete. O sofrimento alheio não é objetivo em si, mas efeito colateral aceitável do controle. Nesse jogo, o silêncio é uma arma poderosa. Psicopatas sabem quando não responder.
O vazio cria ansiedade. A vítima preenche com explicações, pedidos, concessões. Cada mensagem enviada sem resposta aumenta o desequilíbrio. O predador lê o nível de dependência pelo esforço investido no silêncio. Há também a triangulação, introduzir terceiros reais ou imaginários para gerar comparação. Outras pessoas entenderam. Alguém faria isso por mim. A vítima se esforça para não perder posição. O jogo passa a ser sobre pertencimento, não sobre limites. O predador observa quem compete sem perceber. O controle se aprofunda quando a vítima começa a antecipar reações. Ajusta palavras, horários, decisões para evitar tensão. A vida se organiza em função do humor do outro. Isso não acontece de um dia para o outro. É gradual, normalizado, justificado. É só uma fase. Depois melhora. O predador conta com essa esperança. O jogo psicológico silencioso também explora valores. Se a vítima se orgulha de ser leal, o predador testa a lealdade. Se orgulha de ser forte, testa a resistência. Se orgulha de ser compreensiva, testa a tolerância. O que você valoriza vira ponto de pressão. Não por maldade, mas por eficiência. Importante: o psicopata não perde controle facilmente. Ele pode parecer vulnerável, pedir desculpas, prometer mudança. Essas respostas não indicam consciência moral, indicam leitura de risco. Se a vítima ameaça sair, a estratégia muda. O jogo continua com outra máscara. Com o tempo, a vítima sente cansaço, confusão, redução de autoestima. Mas também sente apego. O cérebro associa alívio temporário à presença do predador. A ausência dói mais que a presença. Esse é o ponto crítico. A escolha inicial se consolida em dependência psicológica. O jogo se mantém porque é invisível para quem está dentro. De fora, parece apenas uma relação difícil. De dentro, parece algo que precisa ser consertado. O predador nunca assume o papel de vilão. Ele se apresenta como incompreendido, exigente, intenso. A vítima assume o papel de reguladora. Há um momento em que a vítima percebe que está sendo conduzida. Não sempre, mas às vezes. Um lampejo, um incômodo claro. Esse momento é decisivo. Se a percepção é abafada, o jogo se aprofunda. Se é nomeada, o controle diminui. Psicopatas temem a clareza mais do que a confrontação emocional. Porque a clareza interrompe o jogo. Ela devolve a agência. Ela quebra a previsibilidade. O predador perde o mapa. Por isso, ele trabalha para manter a confusão ativa. Enquanto a vítima pergunta: o que está acontecendo? O jogo segue. Talvez a pergunta mais importante não seja: por que ele faz isso? Mas por que eu continuo ajustando? Em que momento você começou a caminhar em círculos emocionais para preservar algo que te desgasta? O jogo psicológico silencioso não começa com dor. Começa com promessa. E termina quando a promessa se torna condição. E se você sente que está sendo observado ou conduzido, talvez seja porque o jogo já está em andamento. A questão agora é: quem define o próximo movimento? Existe uma crença silenciosa de que psicopatas escolhem qualquer pessoa. Isso não é verdade. Eles escolhem com critério. E, paradoxalmente, há perfis que raramente entram no radar. Não porque sejam mais fortes, inteligentes ou moralmente superiores, mas porque são menos acessíveis ao jogo psicológico. Psicopatas evitam o imprevisível. Pessoas que não seguem roteiros emocionais claros representam risco. Quem reage com clareza em vez de intensidade. Quem nomeia limites cedo. Quem não explica excessivamente suas decisões. Essas pessoas quebram a lógica do controle porque não oferecem margem consistente para testes graduais. Um dos principais fatores de proteção é a coerência interna. Pessoas que alinham comportamento, palavras e limites reduzem a confusão. Quando dizem não, o não se sustenta sem justificativas longas. Isso não gera conflito constante, gera previsibilidade saudável. O predador percebe rapidamente que a margem é curta. Outro fator é a tolerância ao desconforto. Pessoas que suportam tensão sem ceder não oferecem reforço intermitente,
Elas não correm para consertar silêncios, não se sentem responsáveis pelo humor do outro. Essa postura não é frieza, é autonomia emocional. Psicopatas evitam quem não entra no jogo. Há também a presença de âncoras externas, vínculos sólidos, rotinas visíveis, redes de apoio. Pessoas que são notadas quando mudam padrão. Quem tem alguém que pergunta, que observa, que confronta. O isolamento facilita o controle. A conexão o dificulta. O predador prefere ambientes onde a vigilância é baixa. A clareza comunicacional é outro elemento-chave. Pessoas que perguntam diretamente, que pedem exemplos, que não aceitam generalizações vagas. Psicopatas dependem de ambiguidade para operar. Quando a conversa exige precisão, o custo aumenta. O jogo perde fluidez. Importante, não se trata de agressividade. Confrontos emocionais intensos ainda alimentam o jogo. O que afasta é a clareza calma. A capacidade de dizer, isso não funciona para mim, sem dramatizar. A ausência de necessidade de convencer. Psicopatas leem isso como baixa rentabilidade. Outro traço protetor é a autovalidação. Pessoas que não dependem exclusivamente do olhar do outro para se sentir válidas, não respondem ao reforço intermitente. Elogios não viram moeda. Silêncios não viram punição. O predador percebe que não controla o termostato emocional. Há ainda a consciência dos próprios padrões. Quem reconhece suas tendências, agradar, evitar conflito, acelerar intimidade, consegue interrompê-las. Psicopatas contam com a repetição automática. Quando a repetição falha, a escolha é revisada. Esses perfis não são perfeitos. Também sentem medo, carência, dúvida. A diferença está na resposta. Eles não transformam desconforto em concessão. Não confundem empatia com autoabandono. Não negociam limites para preservar narrativas. Curiosamente, psicopatas podem até se aproximar inicialmente desses perfis. Testam, como sempre, mas recuam rápido. O custo-benefício não fecha. Não há espaço para escalada. O predador busca eficiência, não desafio constante. Isso não significa invulnerabilidade total. Contextos importam. Crises podem abrir brechas. Transições reduzem defesas. Ninguém é imune o tempo todo, mas perfis menos escolhidos se recuperam mais rápido. Nomeiam cedo o que não faz sentido. Saem antes do jogo se consolidar. Há um mito perigoso de que proteção vem de desconfiança permanente. Não vem. Vem de critérios claros. De saber o que é aceitável. De sustentar escolhas mesmo quando há pressão social para ceder. Psicopatas não temem desconfiança. Temem limites consistentes. Outro ponto pouco discutido é a relação com o tempo. Pessoas que não aceleram vínculos permitem observação mútua. O predador prefere pressa. Pressa reduz a análise. Quando alguém desacelera, pede tempo, observa padrões, o jogo perde impulso. Por fim, há a coragem de sair sem explicações longas. Psicopatas se alimentam de negociações intermináveis. Quando alguém encerra com clareza, não quero continuar, e sustenta, o controle se rompe. Não é fácil, mas é decisivo. Talvez o aspecto mais inquietante seja perceber que proteção não vem de se tornar inacessível ao mundo, mas de se tornar acessível a si mesmo. Psicopatas escolhem os acessíveis, não os vulneráveis. A acessibilidade nasce quando você negocia consigo para manter paz externa. Então, a pergunta final deste bloco não é sobre eles. É sobre você. Em quais situações você se torna acessível demais? O que te faz ceder antes de avaliar? Onde você troca clareza por conforto momentâneo? Porque, ao contrário do que parece, eles não escolhem todos. Escolhem os que se adaptam sem perceber. E quando essa adaptação cessa, a escolha perde sentido. Talvez o mais desconfortável em tudo isso não seja descobrir como psicopatas escolhem suas vítimas. É perceber o quanto esse processo depende da normalidade. Não de violência explícita, não de sinais óbvios, mas de gestos cotidianos, respostas automáticas e silêncios socialmente aceitos. O perigo não invade. Ele se acomoda. Psicopatas não precisam criar um mundo à parte para agir.
Eles operam dentro do mundo que já existe. Usam as mesmas regras sociais, os mesmos códigos de educação, as mesmas expectativas de convivência. A diferença é que, enquanto a maioria participa para se conectar, eles participam para conduzir. Ao longo deste vídeo, ficou claro que a escolha da vítima não acontece por acaso. Ela emerge de padrões, de concessões repetidas, de limites adiados, de desconfortos engolidos. Não porque a vítima é fraca, mas porque é humana. Porque aprendeu que ser compreensiva é melhor do que ser clara. Que evitar conflito é melhor do que sustentar limites. Que confiar é mais fácil do que questionar. O predador conta com isso. Conta com a previsibilidade humana. Conta com a necessidade de pertencimento. Conta com a esperança de que vai melhorar. E, principalmente, conta com a dificuldade que temos de aceitar que algo pode ser errado, mesmo quando parece certo. Talvez você esteja se perguntando agora se já foi observado, se já foi escolhido, se já honestidade com você mesmo, sobre seus padrões, sobre suas concessões, sobre os momentos em que sentiu algo errado, mas seguiu em frente para manter a paz. O mais perturbador é que psicopatas não se parecem com vilões. Eles se parecem com pessoas comuns, e é exatamente isso que os torna eficazes. Eles não precisam se esconder nas sombras. A normalidade é o disfarce perfeito. Mas há uma saída que não passa pelo medo. Passa pela clareza, pela capacidade de nomear desconfortos cedo, de sustentar não sem se explicar excessivamente, de desacelerar vínculos, de observar padrões ao longo do tempo. Psicopatas perdem força quando a previsibilidade diminui, quando a adaptação automática cessa, quando a permissão silenciosa é retirada. Ainda assim, não há final confortável aqui, porque não existe garantia absoluta. Todos atravessamos momentos de vulnerabilidade. Todos podemos baixar a guarda. A diferença está em perceber mais cedo, em ouvir o corpo, em confiar menos na imagem e mais na coerência. Se esse conteúdo te fez pensar diferente sobre a mente humana, inscreva-se. Aqui, nós exploramos o que quase ninguém quer enxergar. Talvez o mais assustador não seja que eles existam. É que o mundo em que vivemos facilite sua atuação. Um mundo que recompensa a aparência, desencoraja o confronto e ensina a duvidar da própria percepção. Nesse cenário, a pergunta final não é: quem são eles? É: o que estamos normalizando? Porque no fim, o predador social não precisa correr. Ele só precisa esperar que alguém se adapte demais. E enquanto essa adaptação parecer virtude, o jogo continuará silencioso, paciente e invisível, exatamente como foi desenhado para ser.